Olá, amigos! O tema da nossa crônica do dia é cenário internacional. Ao observarmos o mundo atualmente, é natural sentirmos certo desconforto diante da forma como os conflitos internacionais vêm sendo conduzidos. Lamentavelmente, a busca pelo entendimento tem cedido espaço à imposição e ao uso da força, criando um cenário em que o diálogo, essa ponte de luz essencial entre as consciências, é substituído pelo confronto e por decisões unilaterais, claramente desalinhadas de valores, postulados, regras e princípios historicamente consolidados. Entretanto, ao analisarmos esse quadro com maior atenção, percebemos que os grandes movimentos coletivos e as crises globais funcionam como um espelho fiel dos pensamentos e paradigmas que habitam os seres humanos responsáveis por liderar grupos e nações. O impulso de dominação observado no cenário internacional nada mais é do que o reflexo ampliado de inclinações humanas ainda mal compreendidas, as quais só podem ser superadas ou ressignificadas por meio do esclarecimento espiritual. Entre essas inclinações destacam-se o desejo excessivo de poder e a dificuldade de lidar com o diferente, o que gera a ilusão da separação, um véu que, não raras vezes, conduz à violência. Com frequência, tenta-se controlar ou afastar aquilo que ainda não se aprendeu a acolher ou compreender com serenidade. Sob essa perspectiva, cada agrupamento humano funciona como um verdadeiro organismo psíquico coletivo, carregando memórias, medos e anseios de autoafirmação. Assim como se erguem muros físicos ou se rompem canais de diálogo por temor, também se constroem defesas emocionais em torno de fragilidades individuais. Entra-se em conflito com aquilo que provoca instabilidade, ignorando que as tensões externas são, na maioria das vezes, projeções de conflitos internos não resolvidos. Existe, portanto, uma correspondência evidente entre a conduta das massas e a política íntima da alma humana. Um exemplo claro dessa dinâmica ocorre quando a incapacidade de diálogo entre partes divergentes resulta em medidas de força e isolamento. Em vez da busca por pontos de convergência, opta-se por ruptura da cooperação, o que raramente soluciona o problema central, seja por meio da guerra aberta, seja por conflitos velados de natureza psicológica ou diplomática. Tais atitudes não isolam apenas supostos inimigos, afastam o próprio ser humano de sua essência empática. Ao cristalizar o conflito, permitem que o obscurecimento da empatia comprometa valores fundamentais ao bem comum. Merece especial atenção o fato de que esses embates acabam por restringir a liberdade do espírito, que anseia por luz, por desconhecer, muitas vezes, que ele próprio é, em essência, luz. Cabe esclarecer que esta reflexão não tem a intenção de criticar acontecimentos geopolíticos específicos ou recentes. Seu propósito é ressaltar valores universais e oferecer subsídios ao entendimento entre pessoas, famílias, povos e nações. Não se trata de julgar pessoas, mas de mostrar o erro, o preconceito e a arrogância, preservando sempre o ser humano, que, por possuir uma essência imaterial, pode e deve aperfeiçoar-se, corrigir-se e evoluir. Os estudos filosófico-espiritualistas proporcionados pelo racionalismo cristão ensinam que
A caminhada humana ultrapassa os limites da existência material. Trata-se de uma jornada em direção à transcendência, na qual a busca por sentido conduz o olhar para além das aparências captadas pelos sentidos físicos. Nesse percurso, tais estudos convergem para revelar verdades permanentes, indicando que os atributos e potencialidades necessários à plenitude já residem no íntimo do ser. A vida apresenta-se como um fluxo contínuo, lembrando-nos de que tudo é transitório e que a única realidade duradoura é a do espírito em evolução. À luz dessa compreensão, a unidade da vida deixa de ser uma utopia e se revela como um princípio fundamental que rege o cosmos. Princípio que deveria igualmente orientar as relações internacionais. Sem ele, a vida no planeta tornar-se-ia insustentável, em prejuízo dos direitos coletivos, do meio ambiente e das gerações futuras. A interligação entre todos os seres forma uma rede invisível que nos conecta, independentemente das fronteiras artificiais criadas pelo materialismo e pelo individualismo preconceituoso. Compreender essa rede conduz naturalmente à amizade, à cooperação e ao acolhimento do outro, combatendo o preconceito e a discriminação desde sua origem. Esses valores constituem a base de uma verdadeira fortaleza espiritual capaz de resistir aos ventos da discórdia. O pensamento positivo, tão enfatizado nos meios racionalistas cristãos, fortalece a capacidade de diálogo e o entendimento mútuo. Quando a inteligência se alinha ao propósito evolutivo do espírito, a linguagem da sensibilidade torna-se universal. A diplomacia, antes de ser apenas um instrumento de relações externas, revela-se como uma postura interior do ser humano esclarecido, a habilidade de ouvir, compreender e buscar a união sem abrir mão da integridade moral. Essas ideias de clareza transformadora precisam urgentemente romper a crosta do materialismo obscurantista e alcançar aqueles que influenciam os rumos das coletividades. É necessário que cheguem às fontes puras dos valores espirituais e transformem a rede de poder na firme disposição de servir ao bem comum. Cada ser humano é chamado a ser embaixador de sua própria espiritualidade e construtor consciente da harmonia social. Ao assumir a diplomacia da alma, o ser humano deixa de enxergar no semelhante um inimigo e passa a reconhecer a mesma essência vital que sustenta a sua própria existência, transformando o conflito em exercício ativo de fraternidade. Afinal, para que o mundo experimente o silêncio da paz, é indispensável que ela tenha, antes, encontrado espaço no interior de cada consciência. A paz não é um tratado que se assina, mas uma luz que se sustenta diante do abismo da indiferença, até que esse abismo, enfim, deixe de existir.